Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Continuamos hoje a explorar esse tesouro que é a encíclica Sper Salvi, Salvos pela Esperança, uma encíclica do Papa Bento XVI. E nós falamos no episódio anterior sobre a vida eterna. E hoje eu queria enfocar, à luz dessa encíclica, uma outra temática, a verdadeira fisionomia da esperança cristã. A verdadeira fisionomia da esperança cristã. Se nós falamos de vida eterna e esperamos nela entrar e dela participar de uma maneira plena, porque ela já começou desde o nosso batismo, essa vida começa aqui e agora, mas há um fator que existe do ser humano, dado por Deus, que se chama liberdade. Sem a liberdade não existiria o amor, porque ninguém ama obrigado. A liberdade nos faz optar pelo bem ou pelo mal, e nós vemos a bondade de uma pessoa quando ela opta por fazer o bem. A liberdade do homem é sempre nova e deve sempre de novo tomar decisões. Nós somos colocados cada dia, a cada momento, diante de fatos, de situações onde temos que tomar decisões. Aí entra a nossa liberdade, que se ela for guiada por valores sobrenaturais, valores que mereçam o nome, ela então vai tender para coisas boas, edificantes. As gerações podem aproveitar da herança que as outras deixaram, das conquistas científicas, conquistas humanas, conquistas artísticas, etc. Mas tem liberdade de mudar o rumo, né? Tem liberdade de mudar o rumo, né? Por isso, sendo a liberdade humana sempre frágil, não existe no mundo o reino do bem consolidado. É algo sempre em construção, algo periclitante, digamos assim, que pode falhar, porque o ser humano pode tomar a liberdade de fazer outra coisa, né? Quando, por exemplo, se reúnem, como ultimamente a imprensa nos tem dito, os representantes das grandes potências, aí Estados Unidos, Rússia, China, aí os países em guerra como Ucrânia, Israel, e entre os países europeus, França, Reino Unido, Alemanha, etc., a liberdade desse pessoal vai tender para onde? Para onde vai tender a decisão? Vai depender do que eles decidirem. Isso é um ato livre, né? A esperança cristã consiste na vitória de Cristo sobre o mal e a morte. Nós cremos e temos a experiência que a vitória é do bem, a vitória é da vida. Mas muitas vezes nós vemos essa esperança quase que escondida numa nuvem, como que vedada por uma cortina, porque imagine, por exemplo, o Vesúvio, no ano 79, lá antes de Cristo, quando entrou em erupção, que a cidade de Pompeia, no sul da Itália, foi mergulhada em larvas. Imagine como esperar o quê? A Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas sendo mortas, umas por balas, por bombas, outras nos fornos crematórios dos nazistas, etc. Como pensar num momento desse, onde está a liberdade? Onde está a vitória do bem? Sim, é uma realidade sempre frágil, repito, e sempre em construção. Por isso é que a esperança cristã tem um fundamento sólido em um fato: a palavra de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo. As boas estruturas, naturalmente, ajudam a criar uma situação humana digna, ajudam.
mas elas não dão toda a felicidade. O bem-estar que a Europa, por exemplo, teve nos anos 50 para 60, já não é mais o que tem hoje. Mudou muito. Há pouco eu estive na Europa e mesmo com uma viagem breve, sem muitos aprofundamentos, dá para ver, porque salta aos olhos, que não é a mesma coisa. Até porque, no caso da Europa e muitos outros países fora da Europa, a natalidade diminuiu drasticamente. Então, antes eram 5 trabalhadores trabalhando para a aposentadoria de um idoso. Hoje é 1 por 1. E daqui a pouco não é nem 1 por 1. Quer dizer, então, como ter bem-estar se não tem meios? Quer dizer, o desequilíbrio populacional gerou uma outra situação, fruto da liberdade humana que decidiu reduzir a natalidade, né, drasticamente. Por isso a gente sabe que as estruturas ajudam, mas elas não são para sempre. Elas dependem sempre da liberdade humana. E por isso a esperança tem que estar viva para reconstruir continuamente a partir, às vezes, do zero. Né? A partir, às vezes, do zero. O homem é redimido pelo amor e não só pelas conquistas da ciência. As conquistas científicas de hoje teriam capacidade para que nós tivéssemos o bem-estar humano, não digo riqueza, luxo, bem-estar humano, muito superior ao que temos. E, no entanto, temos um continente inteiro, como a África, que vive numa situação de miséria e ainda é explorado nos seus diamantes, nas suas riquezas naturais. O dinheiro que é investido em armas, isso foi feito um levantamento e o Papa Francisco mandou fazer esse levantamento quando estava escrevendo a bula de convocação do jubileu, a esperança não confunde. O dinheiro que hoje é empregado em armas, se ele fosse empregado em matar a fome da humanidade, a fome desapareceria. Só o dinheiro empregado em armas. Nem se fala de outra coisa. Isso não é coisa religiosa, não. É estatística de organizações não religiosas. São milhões, milhões e milhões de dólares empregados em armas. Isso daria para criar situações para acabar a fome do mundo. Mas a liberdade humana opta por guerras, opta por corrida para os planetas fora da Terra e assim por diante, né? Então, por isso, a gente vê que a conquista científica por si só não é uma razão para termos a esperança de que tudo melhorou, tudo agora está melhor. Não, depende de como a liberdade humana vai conduzir. E essa liberdade é guiada por uma luz. Para nós cristãos, é a luz da esperança na palavra de Deus que nos aponta o caminho do bem. A verdadeira e grande esperança que resiste ao mal só pode ser Deus, aquele que nos amou até o extremo. Quando se tira Deus da jogada, como se diz, então fica o quê? Que razão se tem de ser bom para com o próximo? Quando o instinto humano é de esmagar para subir por cima dele e vencer e se tornar o grandão. A nossa sede de vida eterna está resumida na palavra de Jesus em João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna está em que te conheçam, ó Pai, e Deus único, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. No momento em que o mundo conhecer o Deus verdadeiro e a seu Filho a que ele enviou, nós teremos então uma liberdade orientada, teremos uma esperança fundada e lutaremos por essa esperança não com armas que destroem, mas com as armas do amor que constroem. É por isso que o Jubileu da Esperança quis renovar em nós a certeza de que não podemos desistir. Como cristãos, nós acreditamos na força do bem e por isso mesmo não desistimos de lutar,
porque a garantia da vitória já está dada pela ressurreição de Jesus. A nós compete colaborar para que o mundo acolha esse dom. Vamos então encerrar o nosso episódio de hoje com a oração do Jubileu. A graça do Jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.